Hoje nós vamos falar sobre infecção relacionada à assistência à saúde e segurança do paciente, abordando o tema higienização das mãos, precauções padrão e adicionais. Como definição de infecção hospitalar, toda infecção adquirida após a admissão do paciente que se manifesta durante a internação ou após a alta e quando ela puder também ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo e não tiver evidência clínica ou dado laboratorial de infecção, neste momento da internação, convenciona-se que infecção hospitalar é toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão. As mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência à saúde. A pele das mãos abriga microbiota da flora residente e da flora transitória. O termo lavagem das mãos foi substituído por higienização das mãos, devido à maior abrangência do termo. E o ponto de assistência é o local onde estão presentes os três elementos, que é o paciente, o profissional e a assistência prestada. Os 5 momentos para a higienização das mãos devem ser feitos antes do contato com o paciente, antes de realizar qualquer procedimento asséptico, após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e também após o contato com o ambiente próximo ao paciente. A fricção antisséptica, então, é usada quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Então, a gente pode lançar a mão do álcool gel ou da espuma. E ela deve durar de 20 a 30 segundos. Em neonatologia, a higienização das mãos deve também ser feita o antebraço e a altura dos cotovelos, porque o manuseio do bebê faz com que a gente precise de um alcance maior por causa da incubadora, então até a altura do cotovelo. A higienização simples das mãos é a lavagem básica com água e sabão. As mãos, se as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corpóreos. Após várias aplicações consecutivas de preparações alcoólicas, quer dizer, você, entre um atendimento e outro, você usou o álcool gel. Daí a pouco a mão já vai estar impregnada com álcool gel. Então, nesse momento, já faz a higienização das mãos com água e sabonete. E antes e após o uso do banheiro. Também antes e após as refeições, previamente ao preparo dos alimentos. Esse tempo de higienização simples das mãos tem que ser de 40 a 60 segundos. E da mesma forma, em neonatologia, higienizar até a altura dos cotovelos. Higienização antisséptica das mãos é quando a lavagem é feita com o uso de água e antisséptico desgermante, à base de PVPI ou clorexidina. Está indicado para os profissionais que estão envolvidos na assistência direta ao paciente e os pacientes que estão em precauções de contato, devido à colonização ou infecção por micro-organismos multiresistentes, ou então nas áreas que estão com surto. Esse tempo ideal é de 40 a 60 segundos, e da mesma forma, em neonatologia, até a altura dos cotovelos. Os antissépticos desgermantes mais recomendados são o PVPI a 10% e a clorexidina de 2% ou 4%. Já a antisepsia cirúrgica das mãos é usado água e antisséptico desgermante, PVPI a 10% ou clorexidina a 2% ou 4%, com auxílio de escova. Ela elimina a microbiota transitória da pele e reduz a microbiota residente, além de proporcionar um efeito residual do antisséptico na pele. Ela é indicada antes da realização de procedimentos cirúrgicos, antes de procedimentos invasivos, drenagem de cavidades, pequenas suturas, instalação de diálise. O tempo ideal é de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos para cirurgias subsequentes. Um exemplo de desgermação cirúrgica: abre a torneira, faz a escovação, limpa as unhas, fricciona as mãos observando os espaços interdigitais,
né? Enxágua as mãos em água corrente, no sentido das mãos para o cotovelo, e enxuga as mãos em toalhas ou compressas estéreis. A higienização das mãos, aqui tem uma sequência, né? Lembrando que você molha, coloca o sabão líquido e depois esfrega o dorso da mão, o outro lado. E lembrando de também fazer higienização nos polegares. Então, essa aqui é uma sequência da higienização das mãos, higienização simples. Então, por que as pessoas não higienizam as mãos? Aqui nós temos uma imagem usando um sabonete, um sabão em barra, né? E isso já não é indicado há muitos anos. Então, as pessoas estão sempre muito ocupadas. Elas alegam que as mãos ficam ressecadas. E também que as mãos não parecem sujas, então não preciso lavar. E que as pias também ficam muito longe, falta papel toalha, a prioridade é cuidar do paciente e é perda de tempo. Os profissionais muito ocupados têm pouco tempo para lavar as mãos. Quando o profissional ocupado é o profissional, quanto mais o profissional é ocupado, menos ele vai higienizar as mãos quando necessário, né? Toda vez que a gente presta cuidado ao paciente, nós temos que ficar atentos até com o descarte do nosso material. Então, mesmo quando a gente higieniza e faz uso dos equipamentos de proteção individual, principalmente a luva, a gente tem que lembrar que, ao usar essa luva, ela tem que ser desprezada ao lado do leito do paciente. E não saindo com ela e puxando a luva no meio do corredor e jogar em outro lugar. Então, todo o material que a gente usa do paciente deve ser descartado próximo ao leito. As pias mal localizadas, elas desencorajam a higienização frequente das mãos, né? Porque quase sempre elas estão em locais de difícil acesso. Então, hoje, uma das estratégias é colocar o álcool gel mais próximo, mais lugares próximos ao leito do paciente, para que dessa forma o profissional consiga executar suas tarefas, né, executar os seus procedimentos, mesmo que as pias estejam de difícil, mas que eles possam lançar a mão do álcool gel, por exemplo. A irritação da pele e ressecamento das mãos é outra limitação para a higienização, né? Então, eles alegam irritação, ressecamento. No inverno, alguns profissionais ainda relatam que a pele está mais seca, né? E aparecem rachaduras. Então, muitos deles evitam higienizar as mãos. Então, você sabia qual a bactéria, você sabe qual é a bactéria de maior transmissão, né, pelas mãos? O Staphylo aureus. Ele pode permanecer até 3 horas nas mãos do paciente. E ele é eliminado, né, quando é feita a higienização adequada, né, na técnica adequada. Aqui também já mostra um ambiente que pode facilitar todos os pontos onde foi com cultura positiva para o enterococo resistente à vancomicina, né? E essa aqui é uma amostra de germes na mão de um profissional de saúde, né? É uma placa de cultura mostrando o crescimento de germes após 24 horas, né, que foi feita essa coleta, já tinha crescido um monte de coisa. Então, como é que nós podemos vencer os problemas associados à higienização das mãos? Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão é inconveniente, gasta tempo, causa ressecamento e irritação da pele. Nós precisamos, então, tornar a higienização de uma maneira mais rápida, conveniente, menos abrasiva, né? Então, os especialistas recomendam que os profissionais higienizem suas mãos rotineiramente com álcool gel. Lembrando que, após o uso do álcool gel, você usa umas 10 vezes. Logo, você vai ter que depois lavar as suas mãos com água e sabão, por causa do excesso do álcool gel que vai acumulando. E quando comparado à higienização com água e sabão, o álcool gel tem muitas vantagens. Gasta menos tempo, é mais acessível que a pia, tem os frasquinhos de álcool gel de bolso, causa menos irritação e ressecamento da pele, é mais efetivo para reduzir o número de infecções, de bactérias na mão. E
O álcool gel, quando ele está prontamente disponível, né, levou à melhora das práticas de higienização das mãos. Então, tem estudos que provaram que as enfermeiras que higienizavam a mão com álcool gel rotineiramente tiveram menos irritação cutânea, né? E o álcool gel contém hidratantes que ajudam a prevenir o ressecamento da pele. E quando os hospitais colocaram o álcool gel, né, os dispensers de álcool gel próximo ao leito, eles higienizaram mais as mãos, né, mais frequentemente do que quando tinha apenas pias, né, disponíveis. Aqui tem um gráficozinho que mostra, né, as taxas de higienização antes e após a colocação dos dispensers de álcool gel. É muito importante ressaltar que, se a mão estiver visivelmente suja, não adianta passar o álcool gel. É preciso que ela seja lavada, né, com água e sabonete. E daí, você pode usar o álcool gel. Agora, falando um pouquinho sobre precauções padrão e adicionais, o termo isolamento é um termo que hoje ele está em desuso, até pelas características, né, dos conceitos atuais. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas precauções e o que cada um delas representa hoje no cuidado, na assistência ao paciente, né? A precaução padrão, o termo padrão diz que a gente vai usar o que já está estabelecido quando a gente for fazer determinados procedimentos. Então, a ideia é interromper as vias de transmissão de micro-organismos. Deve ser observado por todos os profissionais envolvidos no atendimento de qualquer usuário, independente de diagnóstico ou de suspeita. E sempre que houver risco de exposição a sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções e pele não íntegra ou mucosas. Então, a precaução padrão engloba a higienização das mãos, o uso de luvas e de avental, de óculos e de máscara e o descarte adequado do material pérfuro cortante. As luvas não estéreis são usadas para procedimentos não invasivos e as estéreis para procedimentos invasivos, né? A luva de borracha ou de material resistente, ela é usada para o processamento de artigos e superfícies que oferecem um risco de perfuração das luvas. Então, por exemplo, a luva de borracha é uma luva mais usada na central de material esterilizado para preparar, né, fazer a limpeza e a lavagem desse material. O avental é quando houver risco de respingar na sua roupa, né? Por exemplo, se você for usar em procedimentos maiores, que possa ter um maior volume, né, de material biológico. E lembrando que, para retirar o avental, a gente tem que desamarrar os cadastros, as cordinhas, e deslizar o avental do pescoço nos ombros e virar a parte interna, né, sobre a externa, como se fosse uma dobra. E desprezar em recipiente, né, adequado, que é o recipiente infectante. A máscara cirúrgica e o óculos, quando houver risco de respingar material biológico na mucosa do olho, do nariz, da boca, né? Seja na assistência ao paciente, ou seja também no cuidado de processamento de artigos, né, e de superfície. A máscara tem que ser descartada após o uso, e lembrando que ela não deve ser puxada pela frente, né, porque você deve desamarrar e jogar, desprezar a máscara também. O óculos, da mesma forma, deve ser limpo, né? Quando a gente retira o óculos, tem o cuidado, porque se ele respingar alguma coisa na frente, justamente o objetivo é proteger os olhos, então, na hora de retirar com cuidado para não tocar na frente do óculos. E lavar, né, com água e detergente, sabão, e secar e passar um álcool a 70% para fazer desinfecção. Então, a observação em relação à máscara e óculos é que você retire ela pela alça ou pela cordinha, né, e despreze, para você não tocar, porque a parte da frente é a parte que é a proteção para você. Eu vejo algumas vezes, né, as pessoas usando a máscara N95, então ela pega pela frente da máscara, onde é o filtro da máscara, né? Então, do que adiantou? Você usou até o seu EPI de maneira certa, mas na hora de retirar, tocou na frente da máscara. Então, como medida de segurança na precaução padrão,
A sugestão, né, a orientação que se dá é não coçar, né, estourar a espinha ou arrancar casca de masticade de pele, manter unha curta, evitar ficar tocando em tudo que é superfície, todas as superfícies, trocar as luvas quando elas rasgarem ou estiverem sujas, nunca reencapar ou desconectar a agulha usada, não deixar o coletor de pérfuro cortante, porque ele tem uma linha limite, né, 2/3 da capacidade, deixar ele com um monte de gelco e material de punção e outro qualquer pérfuro cortante já saindo para fora da caixa. E sempre descartar as agulhas, né, no local adequado e próximo ao local onde foi usado. Para falar das medidas de isolamento e de precauções, nós temos a de contato, de gotícula e por aerosóis. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essas precauções adicionais. A precaução adicional, a gente vai manter a base como a precaução padrão como base e vamos a orientação de usar quartos individuais ou coletivos para pacientes acometidos ou seja infectado ou colonizado com o mesmo micro-organismo e a mesma via de transmissão, desde que eles tenham padrões iguais de resistência antimicrobiana. Não havendo quarto individual e tendo a necessidade de internar o paciente em quarto coletivo, né, instituir uma área demarcada com biombos ou uma faixa sinalizadora com pelo menos 1 metro de distância entre um paciente e outro. Orientar os visitantes e acompanhantes sobre as precauções adicionais. E aí é um alerta para a gente, porque a maioria dos acompanhantes, eles estão sentados para acompanhar os pacientes dele, às vezes sentados sobre o leito do paciente, e aí outro paciente precisa de ajuda, ele vai lá, ajuda e volta, e aí começa a infecção cruzada. O paciente com bactéria multiresistente ou micro-organismo multiresistente tem que ser mantida a precaução de contato dele até a alta. Precauções para gotículas, elas estão indicadas para paciente com infecção suspeita ou confirmada, por micro-organismos que sejam maiores que 0,5 micra, e que se disseminam a curta distância, né, cerca de 1 metro. Então, tem doença meningocócica, coqueluche, difteria, influenza, rubéola, enfim. Continuando, a Clara teve um probleminha, mas continuamos com a aula, falando sobre as orientações sobre precauções de gotícula. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós confundimos o que é gotícula, o que é aerossol. E se tem necessariamente que a precaução respiratória estar acompanhada de precaução de contato. Isso gera muita confusão, nós vamos tirar essas dúvidas agora. Primeiro, para orientações de precauções de gotícula, respiratórias por gotícula, primeiro, não esquecer de manter a precaução padrão. Isso é básico, não precisa nem estar escrito, ok? Mantém precaução padrão, ou seja, teu paciente está espirrando, teu paciente tem uma ferida secretiva, você vai ter que se paramentar, porque isso faz parte da precaução padrão. O quarto pode ser individual ou pode ser coletivo, quando normalmente você tem vários pacientes que entram em precauções de gotícula, por exemplo, um surto de meningite por meningococo. Tenho 3, 4 pacientes, eu posso colocar os 4 no mesmo quarto, ok? Lógico, obedecendo a distância mínima de 1 metro entre os leitos. Sinalizar o quarto ou a cabeceira do leito também para saber que esse paciente tem precaução. Nunca colocar a doença, porque isso fere o sigilo das informações médicas. Então, nunca colocar. Eu já passei em vários locais aí e coloca aí, né, precaução de contato, KPC, por exemplo. Não, que isso, gente? Não pode, tá? Simplesmente você coloca precaução de aerossol e ponto final, né? Ou precaução de gotícula e ponto final, ok? Usar máscara cirúrgica no paciente e você também, logicamente, principalmente no paciente durante o transporte. O paciente, quando está dentro do quarto, num quarto, ele nem precisaria de usar máscara, porque ele está dentro desse ambiente, tá? Agora, você precisa para se proteger, e o paciente, quando ele for sair do quarto, ele tem que usar máscara cirúrgica, sim.
A máscara é aquela máscara simples, aquela máscara de procedimento, aquela máscara cirúrgica que tem, né, que é bastante arejada e tudo mais. Então, não é aquela máscara bico de pato, nós vamos falar isso mais na frente. Realizar a limpeza e desinfecção concorrente diariamente, lógico. A pessoa que entra para fazer a limpeza tem que entrar com máscara cirúrgica também, ok? Aqui estão as indicações nessa tabelinha, nesse gráfico que vários de vocês já devem ter observado, né, nas cabeceiras das camas ou na entrada dos quartos privativos quando houver, ok? Lembrar da higienização das mãos, que é parte da precaução padrão, uso de máscara cirúrgica pelo profissional, máscara cirúrgica no paciente unicamente durante o transporte e o quarto privativo, logicamente, quando for necessário. E por que a porta está aberta aqui, né? É porque vocês vão ver que na próxima a porta está fechada. Está aberta é porque a porta pode ficar aberta. Às vezes, se fizer muito calor, pode ficar aberta, porque as gotículas elas só vão até 1 metro depois do paciente. Então, não há risco dessas gotículas saírem para fora do quarto, ok? Então, esse quarto pode ficar de porta aberta sem problemas. Muito bem, agora quando falamos de precauções para aerossóis, a coisa muda totalmente. A precaução para aerossol está indicada para pacientes com infecção suspeita ou confirmada causadas por micro-organismos transmitidos por via inalatória através de partículas menores do que 5 microns e que se disseminam por longa distância pelo ar e permanecem suspensas por horas. Ou seja, há um risco dessa partícula ficar flutuando no ar e vir a ter contato com outras pessoas suscetíveis. Quais são os principais exemplos de doenças que se transmitem por aerossol? Tuberculose pulmonar ou laríngea. Por favor, lembrar que é tuberculose pulmonar ou laríngea. Não é tuberculose do sistema nervoso central, não é tuberculose óssea, não é tuberculose ganglionar. Esses outros tipos de tuberculose não têm transmissão por via respiratória e então não há necessidade de colocar o paciente em precaução respiratória, ok? Única e exclusivamente a tuberculose pulmonar ou laríngea, que são as tuberculoses onde há eliminação de bacilos, ou seja, o paciente é bacilífero. Essas situações precisam sim de precauções por aerossóis. Outra doença, a infecção pelo vírus do sarampo, né? Outro, por exemplo, a catapora, que é a infecção pelo vírus varicela zoster, né? O herpes zoster também disseminado ou em paciente imunodeprimido precisa também de precaução por aerossol. É lógico, professor, mas eu já tive herpes zoster antes, ou já tive catapora. É provável que você não precise da precaução, porém, a gente nunca sabe porque isso aconteceu geralmente quando nós éramos crianças, então é melhor prevenir, é melhor a gente prevenir. Quando você, logicamente, o paciente tem herpes zoster disseminado, o paciente imunodeprimido, é necessário sim, porque a carga de vírus que é expelido no ar é muito alta, ok? E o que nós utilizamos para nos prevenir? Para começar, novamente, manter a precaução padrão, que isso é fundamental. E aqui sim é importante, manter em quarto privativo com pressão negativa com ar filtrado através de filtro EPA por 12 trocas de ar por hora. Isso é, lógico, no papel que tem que ser feito. Na nossa realidade, nós vemos que isso não acontece a maioria das vezes, né? Às vezes, nossa unidade não dispõe de um quarto privativo com essas características. Mesmo assim, nós precisamos colocar esse paciente num quarto privativo. Aí não tem como colocar os pacientes juntos, um com o outro, ok? Temos que sinalizar o quarto, sinalizar o leito, de que tem precaução para aerossol. E nesse caso, o quê? Os profissionais, os visitantes e os acompanhantes devem usar a máscara PFF32 ou mais conhecida como N95. Essas máscaras devem ser bem condicionadas e guardadas no envelope, né, ou no saquinho onde ela vem, porque ela pode ser reutilizada várias vezes, tá? Várias vezes. Pela mesma pessoa, logicamente, ela não pode ser compartilhada por vários profissionais, jamais. A máscara é sua e vai ser sua pelo tempo que ela tiver de uso, ok? E lembrando novamente aqui,
Somente usa máscara N95 os profissionais da saúde, visitantes e acompanhantes. O paciente não deve usar a máscara N95, jamais, porque o paciente ele está expelindo secreção, ele está expelindo bacilos, ele está expelindo vírus, e isso vai molhar a máscara por dentro e inviabiliza o uso da máscara. Então, eu já estou cansado de ver em várias unidades de saúde, tanto da secretaria, área privada e tudo mais, o paciente saindo com máscara N95. Está totalmente errado, ok? A máscara N95 é cara e é uma máscara que é de uso pessoal e somente deve ser utilizada pelo profissional, visitante e acompanhante, mais ninguém, ok? Paciente, jamais. A máscara não deve ser dobrada ou amassada, pois isso irá comprometer a filtração da mesma. Então, ela não deve ser dobrada em 3, em 4, não. Deve ser dobradinha do jeito que ela vem, né? E retirar a máscara, lógico, após sair do quarto onde o paciente está. Você retira a máscara e guarda dentro do saco plástico ou saco de papel, que também às vezes existe, ok? E então, para casos especiais, por exemplo, nós vamos ter que levar o paciente em precaução de aerossol para raio-x, por exemplo, fazer uma radiografia ou para tomografia, por exemplo. Nesse caso, o profissional que vai transportar deve utilizar a máscara N95 e o paciente deverá usar máscara cirúrgica, não máscara N95. Não havendo quarto privativo, essa é outra indicação feita pela nossa enfermeira e eu concordo com isso. Não havendo quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes, logicamente, com infecção pelo mesmo micro-organismo. Por exemplo, nós temos 2 pacientes com tuberculose bacilífera, né? Apesar de não ser o indicado, né, nesse caso, porque podem ser cepas diferentes, porém, a gente sabe que em casos especiais, quando você não tem outra opção, você não vai colocar seu paciente com tuberculose junto com outros pacientes, você pode colocar os 2 pacientes no mesmo quarto, por exemplo, ok? E isso é aceito para casos especiais, quando você justificadamente, né, demonstra que não tem como mais isolar outro paciente, ok? Colocar em precaução. Os pacientes com tuberculose resistente ao tratamento, nesse caso, por exemplo, e nós temos essa capacidade de poder defini-lo, nós temos no HRT, temos a possibilidade de fazer o teste de GenExpert, que é uma biologia molecular para determinar se o bacilo da tuberculose isolado na amostra de escarro, ela é resistente ou não à rifampicina, por exemplo. Quando ele for resistente à rifampicina, até o momento, eu informo para vocês, não tivemos nenhum caso desde 2013 ou 2014 que iniciamos a fazer os GenExpert no HRT, ok? Mas caso vir a aparecer um caso com resistência à rifampicina, por exemplo, aí sim, esse paciente não pode dividir o quarto com outros pacientes com tuberculose, ok? Lógico, nós estaremos passando essa resistência, né, do bacilo para o outro paciente. Isso é totalmente descabelado de ser feito, ok? Não se faz. Nesse caso, logicamente, teremos que encaminhar o paciente para um outro serviço onde tenha quarto privativo para ele, ok? E, lógico, mais uma última recomendação para precaução para aerossol. A porta do quarto tem que manter sempre fechada. Eu já cansei de passar por locais onde a porta fica aberta e nós sabemos que os aerossóis eles ficam flutuando no ar e eles podem chegar a ter um raio, né, de 5 ou 6 metros do paciente. É muito fácil esse bacilo ficar flutuando no ar bem no corredor onde a gente passa a visita. Então, muito cuidado. Esses pacientes têm que ficar no quarto privativo com a porta fechada, ok? Porta fechada. Aqui, essa imagem para mostrar o que se faz em precaução com aerossol, higienização das mãos, que é obrigatório, uso da máscara N95 pelo profissional, tá? E, eventualmente, pelo visitante, pelo acompanhante que fica no quarto, que ele tem que usar sempre, tá? A máscara cirúrgica para ser usado pelo paciente durante o transporte. Dentro do quarto ele não precisa usar máscara, ok? E o quarto privativo, vocês veem aqui, a porta está fechada e tem que se manter fechada sempre, ok? Sempre. As precauções de contato já são
outro capítulo, lógico, e é porque são talvez as mais importantes depois da precaução padrão, porque ela evita, logicamente, disseminação através de quê? Do toque, né? Do contato entre superfícies colonizadas ou contaminadas para superfícies, né, não colonizadas ou não infectadas. Então, ele está indicada para paciente com infecção confirmada ou suspeita ou colonizados por micro-organismos epidemiologicamente importantes e que possam ser transmitidos por contato direto ou indireto. Por exemplo, nós temos cólera, né, aquela diarreia explosiva e tudo mais, né, causada pelo vírus cholerae, né, celulite drenada não contida, escabiose, por exemplo, hepatite A, né, impetigo, por exemplo, por estafilococo aureus, resistente à oxacilina, rotavírus, pediculose e principalmente presença ou colonização ou infecção por micro-organismos ou bactérias multiresistentes. Isso é importante. E quem que define quais são as bactérias multiresistentes é a CCIH. De cada hospital define quais são os micro-organismos que devem ser, né, epidemiologicamente vigiados, e então, quando o paciente tem, o paciente entra automaticamente em precaução de contato. Estendendo um pouco aqui a explicação, quais são os germes, por exemplo, no HRT, que nós vigiamos muito, dentro das áreas não críticas, não sendo UTI, nós vigiamos muito as bactérias gram-negativas ESBL, ou seja, aquelas produtoras de beta-lactamase de largo espectro, o Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, ou MRCA, o Enterococcus resistente à vancomicina, que é o VRE. Nós temos as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, dentre os quais temos, por exemplo, as KPCs, temos as NDM, as IMP, temos vários tipos de bactérias que podem também entrar dentro desse grupo, e as bactérias não fermentadoras resistentes, multiresistentes, nesse caso, a Cinetobacter baumannii ou Pseudomonas aeruginosa, por exemplo, resistentes a mais de 2 ou 3 antimicrobianos, principalmente a carbapenêmicos. Essas são muitas das indicações, por exemplo, para colocar um paciente por precaução de contato. Então, quais são as orientações para precauções de contato? Manter a precaução padrão, careca de falar isso aqui, mais uma vez, temos que manter a precaução padrão. Sem precaução padrão, a gente não consegue absolutamente nada. Sinalizar o quarto ou o leito, na maioria das vezes, colocar em quarto individual ou realizar coorte do paciente. Lógico, a gente nem sempre consegue colocar o paciente em quarto privativo. Quando isso não é possível, que é o seguinte item, não havendo disponibilidade de quarto privativo ou de colocar vários pacientes com a mesma bactéria ou mesmo micro-organismo juntos, que isso se chama coorte, a distância mínima entre os dois leitos deve ser de 1 metro, ou seja, eu tenho um paciente, por exemplo, com MRCA e não tenho como colocá-lo em leito privativo. O que eu vou fazer? Posso colocá-lo numa enfermaria comum, desde que ele esteja a 1 metro de distância ou mais dos outros leitos, ok? E o leito esteja sinalizado que ele está em precaução de contato. Novamente falando, não se deve colocar a bactéria, não se deve colocar absolutamente informação nenhuma do paciente, porque isso vai contra, logicamente, a questão do sigilo médico, ok? Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio deve ser de uso exclusivo, ok? O ideal seria que cada paciente, logicamente cada leito, nesses casos, tenha equipamentos para serem utilizados exclusivamente no paciente. Quando nós não temos essa possibilidade, nós devemos desinfectar os equipamentos que nós utilizamos, como o nosso estetoscópio, por exemplo. Ok? Nunca usar braçadeira de tecido para aferir a pressão arterial do paciente. Ok? Nesse caso, o que nós temos feito há muito tempo já aqui no HRT? Nós colocamos aquele papel toalha, né, no braço do paciente, e em cima do papel toalha colocamos a braçadeira, justamente para evitar o contato do tecido com a pele do paciente, ok? Essa é uma forma, digamos assim, né, muito fácil e logicamente para evitar disseminação, né, e que nos permite logicamente aferir os sinais vitais do nosso paciente, ok?
realizar a limpeza e desinfecção concorrente pelo menos 2 vezes ao dia na área do paciente. Isso é indicação para o pessoal da limpeza. Ele sabe que tem que fazer 2 vezes pelo menos na área do paciente, né? Ou seja, até 1 metro do leito do paciente. Macas e cadeiras usadas no transporte devem ser desinfectadas, né? Existe todo um protocolo para ser feito nesse tipo de mobiliário, por exemplo, utilizado. E aqui, quais são os pontos, né, da precaução de contato, né? Higienização das mãos, para não esquecer nunca. Uso de avental. Quando você for examinar teu paciente, tem que se paramentar, tem que colocar avental, e o avental é de uso exclusivo para esse paciente. Estou cansado de ver coleguinhas, residentes, internos, estudantes de enfermagem, que vão com o mesmo avental, começa a ver todo mundo. Está errado, ok? O avental, se você colocou, é para se proteger e não para transmitir micro-organismos de um paciente para outro. Queira ou não, quando você entra em contato com o paciente, esse avental está encontrando em contato, aliás, com micro-organismos resistentes que você não quer disseminar, ok? O uso de luvas é fundamental. Tem que usar luva. Não é que eu passo álcool e acabou. Não, tem que usar luvas, ok? Não precisa ser luva estéril, pode ser luva de procedimento para você examinar teu paciente. Quarto privativo, quando houver, não há necessidade de ficar com porta fechada, pode ficar com porta aberta também, ok? Finalmente, falamos das medidas de prevenção para micro-organismos multiresistentes. Quais são as principais? Instituir precaução de contato, realizar cultura de vigilância para micro-organismos multiresistentes no momento da admissão. Então, toda vez que um paciente ser admitido na sua enfermaria, as enfermeiras elas sabem muito bem disto, o paciente deve entrar automaticamente em precaução de contato preventiva, solicitar culturas de vigilância. E quais são as situações nas quais nós fazemos isto? Pacientes oriundos de outra unidade de saúde com mais de 48 horas de internação. Pacientes oriundos do PS ou do pronto-socorro com mais de 48 horas de internação ao serem transferidos para enfermarias. Pacientes transferidos entre enfermarias. Nós recebemos um paciente, por exemplo, vamos dizer, da ginecobstetrícia para a clínica médica. Nesse caso, também tem que se entrar com precaução de contato preventiva e solicitar as culturas de vigilância. Pacientes de UTI adulto e pediátrica deverão ser coletados na admissão e a cada 15 dias. Nesses pacientes, logicamente, a chance deles se colonizarem com bactérias multiresistentes é maior, tá? Porque nós sabemos que nessas áreas críticas a circulação dessas bactérias é maior. Pacientes na UTI neonatal deverão ser coletados na admissão, né, as culturas de vigilância, que são suaves nasais e suaves retais, ok? Se vierem de outro hospital ou se interno, né, do HRT, se estiver dentro do HRT, estiver com mais de 48 horas de internação. E nesse caso, semanalmente. Nós sabemos que isso não tem acontecido ultimamente por falta de insumos, porém, é o que está no protocolo para ser feito. Tá? O que se faz? No suave nasal, nós fazemos pesquisa para MRSA, Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. E nos suaves retais, ou no caso, por exemplo, de bebezinhos, né, de neonatos, você faz um suave anal, tá? Para evitar mucosite, logicamente, né? A hora de colocar o cotonete, o suave ele lacera um pouco a mucosa. Nós pesquisamos o que no suave retal? Pesquisa de VRE, que é enterococo resistente à vancomicina, e de bacilos gram-negativos multiresistentes, como é o caso, por exemplo, das enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, e pesquisamos também os bacilos não fermentadores resistentes a carbapenêmicos ou outros antimicrobianos, como é o caso, por exemplo, de pseudomonas ou acinetobacter. Também podemos utilizar como amostras, por exemplo, de vigilância, ou a secreção traqueal, o aspirado traqueal, mas isso só para pacientes que estão em intubação orotraqueal ou em traqueostomia, ok? Lembrem-se que todos nós somos controladores de infecção, todos nós temos que fazer a nossa parte, tá? E quando você vir alguém que não está cumprindo com os passos, né, da prevenção contra
disseminação de bacilos ou disseminação de bactérias ou micro-organismos resistentes. Então, lembre-se de chamar a atenção. Muitas vezes nós pecamos também por omissão, pecamos também por não avisar, por não dizer. Todos quem me conhece no HRT sabe que eu sou meio chato, eu chego, eu mando fazer isso aí, mando passar álcool na mão, mando usar tirar a roupa privativa, por exemplo, quando está fora da enfermaria e tudo mais. Isso não é chatice, e porque faz parte da cultura e nós temos que aderir. Nós temos que aderir se nós quisermos ter menos problemas a futuro. Muito obrigado, lembrando que o Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar do HRT está sempre à disposição de vocês. O contato está aí, ncih.hrt@gmail.com, e o ramal para quem está dentro do HRT é o 1157, ou para quem quiser ligar de fora, 3353 1157. Muito obrigado e nós nos veremos na próxima aula.